Mais uma vez, episódios marcados pela violência em escolas, como o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, e o massacre de Suzano, no Brasil, voltaram a assombrar o país. O ataque ocorrido em Rio Branco reacende o medo de tragédias semelhantes dentro do ambiente escolar, um espaço que deveria representar segurança, aprendizado e convivência. A presença de uma criança armada dentro da própria escola causou preocupação entre os pais, professores e autoridades, principalmente porque o jovem era aluno da instituição e entrou no local sem dificuldade. Marcado por medo e terror, o massacre de Columbine ocorreu em 20 de abril de 1999, na escola Columbine High School, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Os autores foram os estudantes Eric Harris e Dylan Klebold, ambos alunos da instituição. Armados com carabinas, escopetas e explosivos improvisados, eles assassinaram 13 pessoas, entre estudantes e professores, além de ferirem dezenas antes de cometerem suicídio na biblioteca da escola. O caso ganhou repercussão internacional devido à cobertura televisiva, em tempo real, e tornou-se um marco na discussão sobre violência escolar, acesso a armas de fogo, bullying, cultura juvenil e influência midiática. Investigações posteriores mostraram que os alunos planejavam um atentado ainda mais destrutivo, inspirado parcialmente em ações terroristas e em fantasias de destruição em massa. Columbine passou a ser frequentemente citado como referência simbólica em debates sobre massacres escolares contemporâneos. Influenciados por Columbine repetindo os atos de violência, o massacre de Suzano ocorreu em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, Brasil. Os responsáveis foram Guilherme Taut Monteiro e Luiz Henrique de Castro. Antes de chegarem à escola, eles assassinaram o tio de um dos autores em um comércio da cidade. Em seguida, invadiram a escola armados com revólver, arco e flecha, machado e explosivos improvisados. O ataque resultou na morte de 8 pessoas, entre alunos e funcionários, além do suicídio dos 2 autores. A investigação apontou influência de fóruns extremistas da internet e forte inspiração em ataques anteriores, especialmente Columbine. O episódio provocou ampla discussão nacional sobre radicalização virtual, segurança escolar, saúde mental e circulação de discursos violentos em comunidades online. E agora, mais uma vez, o medo e violência retornam ao Brasil. No fim da tarde de terça-feira, 5 de maio de 2026, um caso grave aconteceu em Rio Branco, capital do Acre, dentro de uma escola pública chamada Instituto São José. Uma criança de apenas 13 anos que estudava no próprio colégio entrou armado no local sem levantar suspeitas, já que era aluno da instituição. Segundo as informações apuradas, o jovem levava a arma escondida e teria entrado na escola decidido a usá-la. Dentro do colégio, ele atirou contra 2 funcionárias da instituição, que eram professoras. As vítimas foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Sales Feitosa. Ainda não se sabe exatamente o que motivou a criança a cometer o ataque. Segundo as informações iniciais, ele entrou no colégio armado e começou a atirar contra as pessoas que estavam no local. Depois dos disparos, fugiu da escola. Porém, como era aluno da própria instituição, acabou sendo rapidamente reconhecido. A investigação também passou a examinar possível conhecimento prévio de colegas sobre o ataque. Autoridades disseram que alguns estudantes teriam ouvido ameaças ou comentários anteriores da criança, incluindo frases sobre resolver o problema sozinho. A principal linha investigativa envolve bullying e eventual influência de grupos violentos na internet. Após o ocorrido, alguns alunos se pronunciaram e disseram o seguinte: eu o conheci, ele estudou comigo no 7º e 8º ano. Ele já era um pouco perturbado, ele tinha hábitos bem estranhos, e eu já não gostava muito dele, né? Aí, poxa, eu tô bem, pelo menos. Mas eu já sabia que ele era um pouco doidinho, mas eu não sabia que ele realmente ia fazer isso, porque ele só falava que, sei lá, de massacre, essas coisas zoando, né? Meu corpo gelou e eu fiquei traumatizado. Alegam que ele estava sofrendo bullying na escola. Ele apanhava praticamente todos os dias na escola de segunda a sexta, de alunos dentro do banheiro. E ele não falava nada para ninguém. Simplesmente pegou a arma do padrasto, foi para a aula. O intuito dele era fazer com os meninos que batiam nele, mas ele acabou surtando e saiu atirando. Durante a investigação, a polícia encontrou com o garoto a arma usada no crime. Ao analisar o armamento, os agentes perceberam que a arma tinha registro e aparentava ser legalizada. Questionando sobre a quem ela pertencia, a criança afirmou que era do pai. A descoberta aumentou ainda mais a repercussão do caso, porque o estudante, ainda uniformizado, teria pegado a arma dentro de casa, levado para a escola e realizado o ataque que deixou 4 pessoas baleadas, sendo 2 delas mortas.
Seu pai foi identificado em reportagens como advogado e também como CAC, sigla utilizada para colecionador, atirador desportivo e caçador, categoria que permite o registro e a posse de determinadas armas de fogo dentro das regras previstas pela legislação brasileira. O caso provocou revolta e levantou novamente o debate sobre a responsabilidade no armazenamento de armas de fogo dentro de casa. Depois do ataque, a polícia passou a investigar de que maneira a criança conseguiu pegar a arma do pai e levá-la para a escola. Entre os principais questionamentos estão se a arma ficava guardada em local seguro, se munições e armamento estavam separados e se existia algum tipo de cofre ou proteção que impedisse o acesso da criança. Informações iniciais apontam que o pai do garoto também teria sido detido pela polícia. Isso porque a legislação brasileira prevê punição para quem não faz a guarda adequada de arma de fogo, especialmente quando o descuido permite que menores tenham acesso ao armamento. Enquanto isso, a criança de 13 anos segue sendo ouvida pelas autoridades. A investigação tenta esclarecer o que motivou o ataque e como toda a situação aconteceu dentro da escola. Quando uma pessoa se torna CAC, ela assume oficialmente a responsabilidade pela segurança do próprio acervo de armas e munições. Durante o processo de registro, o proprietário assina documentos nos quais declara que possui condições adequadas para armazenar esse material de forma segura, impedindo o acesso de terceiros, principalmente crianças e adolescentes. Em muitos casos, o Exército pode realizar uma vistoria no endereço informado no certificado de registro, conhecido como CR. Nessa inspeção, os agentes verificam o local onde as armas serão guardadas e analisadas, se ele oferece segurança o suficiente. O objetivo não é revisar toda a residência, mas apenas o cômodo destinado ao armazenamento do acervo. Um local considerado seguro geralmente é aquele que dificulta o acesso não autorizado. Cofres são vistos como a opção mais recomendada, mas também podem ser aceitos armários resistentes com trancas adequadas ou espaços discretos e protegidos. O importante é que as armas não fiquem acessíveis de maneira simples. Guardar o armamento em caixas frágeis, móveis sem proteção ou cofres pequenos sem fixação adequada pode ser considerado insuficiente, porque esses objetos podem ser facilmente retirados do local. A preocupação central das autoridades é evitar justamente situações como a investigada nesse caso, em que o menor consegue ter acesso a uma arma de fogo, dentro da própria casa. Por isso, as regras de armazenamento fazem parte das exigências impostas a quem possui autorização legal para manter armamento. Um dos detalhes que mais chamou a atenção durante a investigação foi a demora para que muitos alunos percebessem que a escola estava sofrendo um ataque. O Instituto São José passava por reformas no prédio, e por isso vários estudantes acreditaram inicialmente que os sons de tiro eram apenas barulhos da obra. Essa confusão acabou retardando a reação de parte das pessoas que estavam dentro da instituição. Outro fato considerado incomum foi a maneira como a criança se entregou às autoridades. Depois dos disparos, ele deixou a escola e foi diretamente até o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Rio Branco. Policiais relataram que o garoto chegou bastante nervoso, mas afirmou espontaneamente que era o responsável pelo ataque. As duas vítimas fatais, Alzenir Pereira da Silva e Raquel Salles Feitosa, trabalhavam como inspetoras de corredor na escola. De acordo com testemunhas, elas tentaram impedir que a criança avançasse pelos corredores e procuraram proteger os estudantes que estavam próximos. Para os investigadores, essa atitude pode ter evitado que o número de vítimas fosse ainda maior. A Polícia Civil também passou a investigar o conteúdo do celular da criança. Os agentes tentaram descobrir se ela participava de grupos virtuais ligados à violência escolar ou fóruns que incentivavam ataques em escolas. Existe ainda a suspeita de influência externa e a possibilidade de que outros estudantes soubessem previamente do plano. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e passou a ser tratado como um marco da violência escolar no Brasil em 2026. Em poucos dias já era apontado como o ataque mais letal ocorrido em escolas no país naquele ano, e o 11º episódio registrado de violência escolar em 2026. Testemunhas também relataram cenas de desespero durante a fuga. Um funcionário de um hotel vizinho contou que vários estudantes tentaram escalar um muro de aproximadamente 6 metros para escapar dos tiros. Um dos jovens conseguiu entrar no hotel e se esconder até a chegada da polícia. Depois da rendição da criança, outra cena acabou simbolizando o impacto emocional da tragédia. Diversos alunos se reuniram na quadra da escola, deram as mãos e fizeram uma oração coletiva em silêncio, tentando lidar com o medo e o trauma provocado pelo ataque. O ataque ocorrido no Instituto São José deixou marcas profundas em Rio Branco e reacendeu em todo o país o debate sobre violência escolar, acesso de menores a armas de fogo e os sinais de comportamento de risco que muitas vezes acabam ignorados ou tratados apenas como brincadeira.
O fato de o autor ser uma criança de 13 anos, aluno da própria escola, transformou o caso em um dos episódios mais chocantes de violência escolar registrados no Brasil em 2026. Enquanto a investigação continua para esclarecer a motivação do crime, possíveis influências externas e a responsabilidade dos adultos envolvidos, a tragédia também expôs o impacto psicológico deixado em estudantes, professores e famílias. Relatos de pânico, fuga desesperada e trauma mostram como situações desse tipo alteram permanentemente a sensação de segurança dentro do ambiente escolar. A morte das inspetoras passou a ser lembrada como ato de coragem diante do ataque. Segundo testemunhas, as duas tentaram proteger os alunos e impedir o avanço da criança pelos corredores da escola. Em meio ao medo e à violência, a oração coletiva feita pelos alunos após o ocorrido acabou se tornando símbolo da tentativa de reconstrução emocional de uma comunidade inteira atingida pela tragédia.